Olá, é um prazer estar com vocês aqui. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu trouxe aqui o meu filho, que é o Carlo Caproni, que pode se apresentar aí também, Carlo, né? Oi, tudo bem? Bem, há muito tempo a gente vem conversando sobre fobias, sobre tantas coisas que a gente descobriu na programação neurolinguística, né? Há um tempo atrás, que eu digo assim, há alguns poucos anos, a coisa de uns 20 anos por aí, eu comecei a me interessar pela área de hipnose e área também de programação neurolinguística. E, e com a neurolinguística eu comecei a trabalhar muito com fobias, pessoas que tinham fobia de alguma coisa, e então eu comecei a treinar bastante nessa coisa de melhorar as pessoas quanto à fobia, né? Tirar medo das pessoas. E há um tempo depois eu fui fazer psicologia, e na psicologia a fobia é tratada de uma forma um pouco diferente. Então, conversando com o Carlo, achamos que seria interessante da gente bater um papo, para que vocês possam ter algumas informações um pouco mais interessantes a respeito de fobia. Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. Ok? Ok. Então vamos lá. Primeira coisa, as pessoas acham é, é, que fobia é coisa de frescura, Hum. né? O que você poderia me dizer a respeito disso? É frescura? Bem, se for frescura, é uma frescura que está colocada desde a nascença na cabeça de todo mundo, né? É uma coisa natural, que faz parte de todo mundo. Ter fobia é só uma coisa que tem a ver com como o cérebro funciona, né? É uma coisa natural, né? Você já riu de alguém que tinha alguma fobia, cara? Tipo assim, da pessoa dar um chilique por causa Ah, de uma já. coisa boba e você ri disso? Já, acho que todo mundo já cometeu isso, né? Já, né? Já. O que que Mas eu seria também, mas eu também já tive no oposto, de eu ser a a pessoa. de você ter fobia? Eu ter a fobia, eu me ri de mim. Então, Ah, você tinha uma fobia muito interessante. já tive várias É, fobias. uma delas, qual? Você lembra? Não sei, eu tinha medo de alienígena e quando eu ficava sozinho em casa, eu passava olhando pelas janelas achando que ia ter uma nave querendo me pegar, sabe? Eu não sei se você sabia dessa. Não, essa eu não sabia não. Mas eu De sabia. agulha. De Muita agulha. de agulha. De agulha. E aí nós vamos depois conversar a respeito de como é que essas fobias acontecem. Mas antes ainda vamos ver a questão assim, a respeito dessa questão da frescura da fobia, se realmente a fobia é uma coisa de frescura, né? Então, antigamente, aí eu vou te contar assim, bastante antigamente, não existia bullying, tá? Bullying não existia. Existia era brincadeira. E o que se chama de bullying hoje, pra gente era brincadeira. Hum. E as nossas brincadeiras, que não são aqueles bullying que aparecem em filmes americanos, né? Que pega o cara, põe a cabeça na privada, dá descarga, não sei o que, aquela coisa toda. Não, a gente aprontava brincadeiras, mas era comum também fazer brincadeira com a pessoa que era magra demais, ou a pessoa que era gorda demais, as pessoas que eram diferentes. Então a gente fazia esse tipo de bullying. Eu me lembro uma vez, um amigo, ele tinha muito medo de sapo. Isso lá em 1982, por aí. Ele tinha medo de sapo, mas tinha muito medo. E eu olhava assim, pô, como é que um cara com mais de 30 anos pode ter medo de sapo? Isso é uma frescura danada. Eu então fiz uma coisa que hoje eu sei, foi uma maldade sem tamanho. Eu pensei assim, isso é frescura, então vou brincar com isso. Eu arranjei um sapo enorme, um sapo desse tamanho assim, ó. E peguei esse sapo e coloquei. Onde você arranjou esse sapo? Eu trabalhava em Curitiba na época, no Sindacta.
construção do Sindacta, Centro de Defesa Aérea e contra o Tráfico Aéreo do Brasil. E tinha um gramado, tinha lá, apareceu um sapo enorme. Então eu peguei esse sapo e coloquei lá na sala que trabalhava esse meu amigo. E pensei assim, na hora que ele chegar, ele vai encontrar o sapo e vai tomar o maior susto. E aí eu vejo ele entrar na sala e ele não tomou susto nenhum. O sapo não estava visível, né? Aí eu entrei e perguntei para ele, você viu um sapo por aqui? Ah, você está brincando. Não, é um sapo, tem um sapo aqui, um sapo enorme. Ah, você está brincando. Não, ele está por aqui. Aí eu fui procurar, me abaixei assim um pouco na mesa e o sapo estava embaixo de um cofre, era um cofre grande e estava o sapo lá. Nossa. Aí eu olhei assim e ainda falei para ele, e ele está fazendo assim, ó. Aí lá, você tá brincando? Não, tô falando sério. Me dá uma régua. Peguei uma régua, dei uma cutucada no sapo e o sapo pulou. Na hora que ele viu o sapo perto dele, ele entrou num pânico tão grande, ele passou pelo guichê. Tinha um guichê na parede. O que é um guichê? O guichê é por onde as pessoas passam documentos, uma portinhola que tinha na parede. Era obra de construção civil e ele passou por ali. Eu nunca imaginei que coubesse uma pessoa naquela janelinha. E ele passou numa velocidade que foi uma coisa fantástica. Pois é. Aí na época era assim, é uma brincadeira. Mas o que eu vi hoje, né, entendendo o que é fobia, o que eu vejo é o seguinte: a fobia, a pessoa ter medo do sapo, ou a pessoa ter medo do rato, a pessoa ter medo da barata, e medo de outras coisas. Por exemplo, eu já atendi pessoas que tinham medo de pena de galinha, pena de passarinho, qualquer pena. Pessoas que tinham medo de sacola plástica de supermercado. Balão também, né? Balão. Tinha uma moça que ela tinha fobia de água. Se caísse no rosto dela, ela entrava em pânico. Ela não tomava banho de chuveiro. Para lavar o cabelo, quer dizer, ela tomava banho, mas só uma parte do corpo. Ela tinha que lavar o cabelo no tanque com água fria. E ela morava no Rio Grande do Sul, essa moça. Tá? Era uma fobia que ela tinha. Já tive pessoas que tinham medo de lagarta, de lagartixa, de sapo, de cobra, de escuro, de trovão, de raio, medo de chuva com vento, medo de água de mar, água de rio, água de piscina, medo de atravessar pinguela, que é aquele pau colocado acima de um córrego, sabe? Que a pessoa passa equilibrando. Sim. Medo de túnel, medo de barco, medo de navio. É engraçado que para medicina, para psiquiatria, cada um desses medos é uma coisa diferente. Uma coisa aqui, o Carlos é estudante de medicina, tá bem? Para medicina, para psiquiatria, cada medo desses tem um nome diferente, é uma coisa diferente. Então, assim, a pessoa ter medo de pato é como se fosse uma coisa completamente diferente, um mecanismo mental diferente dela ter medo de sair em público, por exemplo, ou medo de uma barata. Inclusive tem nomes diferentes, né? As pessoas não entendem que a base dos medos ela é a mesma. Exatamente, isso aí que a gente estava conversando. Inclusive, né? Que a gente vai chegar. Vai falando aí, eu vou só achar a lista de nomes da nome de fobia? É. Da medicina? Porque é divertido. Aí, eu quando estava estudando psicologia, eu conversei com os professores, então quem me deu uma orientação mais próxima de como acontece a fobia, isso na visão da psicologia, é o pessoal da psicanálise. Então esse professor me disse o seguinte: a pessoa não tem o medo da barata, ela tem um outro medo, seria o medo da morte. Então seria o medo da morte que a pessoa então coloca num objeto.
que seria, digamos, a barata, um rato ou alguma coisa assim. E eu achava aquilo um pouco estranho, mas depois, estudando um tanto mais a fundo, eu hoje penso que essa questão da fobia, primeiro, não é nenhuma vergonha para ninguém ter medo, seja de qualquer coisa que seja. Pode ser medo de folha, medo de pena, medo de passarinho, medo de lagarta, de grilo, de gafanhoto, qualquer coisa. Qualquer medo para a pessoa é basicamente o medo da morte. Então, para você que não tem medo, seria uma pessoa que tem medo, ela tem medo de uma pena, da mesma forma que você teria medo de estar na beirada de um prédio altíssimo, uma pessoa te colocando lá na ponta, tipo, vou soltar você. Você está com medo da morte, você está em pânico, porque se te solta ali, você vai cair. Sim. E a pessoa vai ter medo desse mesma intensidade, pode ser de pena, de um gafanhoto, de borboleta, de mariposa, né? E respondendo a sua pergunta, a fobia ela é frescura, se for frescura também você ter medo do cara te segurando lá em cima do prédio e falando que vai te soltar. A gente vai continuar esse assunto no próximo vídeo. É só daqui a pouquinho, aí você já passa para o outro. Vou jogar. Não, tá aqui, é o de classe 10.